E aí, gente, hoje vamos falar um pouco sobre física, sobre alguns físicos que foram relevantes para a nossa história e que eles fizeram grande história em nossa história, da nossa história, da nossa história. Hoje iremos falar sobre Marie Curie, que ficou conhecida assim popularmente, mas seu nome verdadeiro era Mania. Só um momentinho, gente, eu vou ver o nome, qual é o nome? Vamos falar sobre Mania Skłodowska-Curie, que nasceu em 1867, em 7 de novembro de 1867, mais conhecida como Marie Curie. Marie Curie, que era filha de um professor de física e filha de uma música. Porém, aos seus 10 anos de idade, acabou ficando órfã. Que pena! Seus pais morreram e ela acabou ficando sozinha. Como sempre foi estudiosa, continuou a investir nos seus estudos e sempre estudando, se esforçando cada vez mais, e sua curiosidade intensa fazendo com que ela continuasse a isso. Marie Curie ficou conhecida no ramo da química. Alguns dizem que ela era professora de química e ganharam alguns prêmios com química. Porém, Marie Curie não era professora de física, gente. De química, ela era professora de física, onde ela descobriu alguns elementos e muitas das suas fórmulas e do seu jeito de pesquisar eram utilizados na química. O raio-x e a radioatividade foi descoberta em 1869. Durante as primeiras fases sobre a pesquisa de radioatividade, ainda não se tinha muito conhecimento sobre o que era aquilo, então muitos ficavam especulando e não sabiam nem ao menos sequer como é que seria o efeito colateral da pesquisa disso, porque todo mundo sabe que a radioatividade traz mal para a saúde, trazendo câncer, pode trazer vários outros tipos de doença e causando a morte. Porém, esses cientistas bravos, como sempre, eles queriam descobrir os novos elementos, queriam descobrir a cura para doenças e descobrir também um novo jeito de gerar energia, um novo jeito de o melhor para o mundo. E nisso, muitos cientistas investiram nisso. A radioatividade foi descoberta em 1898 por Henri Becquerel. Porém, Marie Curie ficou conhecida por descobrir os novos elementos, não de fato conhecida como a descobridora da radioatividade, porque já havia sido conhecido e descoberto a radioatividade, que era um tipo de energia que ela não emitia luz, mas que ela emitia certa intensidade. Ela conseguia atravessar certos tipos de metais e certos tipos de madeira. Porém, não era uma energia que você podia ver, pois não apresentava luz. E ela ficou conhecida por descobrir o tório, o polônio e o rádio. E nessas pesquisas ela usava basicamente o uso de pequenas cargas elétricas, usando manualmente alguns objetos ainda não tão desenvolvidos, pois na época eles estavam apenas começando o ramo da pesquisa da radioatividade. Então ela continuou suas pesquisas manualmente. Ela era muito curiosa e por isso durante muito tempo ela pesquisou e acabou descobrindo novas formas de elementos. Alguns dizem que ela não foi, de fato, uma pioneira, mas sim ela só conseguiu prosseguir com o seu serviço devido a Henri Becquerel, que havia descobrido a radioatividade, possibilitando assim a maior pesquisa. Em 1988, Marie Curie usou a radiação como sua pesquisa, usando pequenas cargas quantitativas de eletricidade para fazer experimentos com a radioatividade. Ela ficou rimando, hein? Marie Curie era tão esperta e gostava tanto de estudar que ela foi capaz de discernir a radioatividade de outros fenômenos que já existiam na época. Em 1895, descobriram o raio-x por William. William foi um grande cientista e renomado físico também. Ele foi um dos contribuintes para a continuidade da pesquisa da radioatividade para chegar nos dias de hoje, que temos usinas, que temos termoelétricas, não tem nada a ver não. Que temos usinas nucleares, que possibilita a geração de energia, além de trazer novos tipos de medicamentos que precisam de radioatividade. Em todo local quase se há radioatividade, pois temos na impressora, temos no celular, temos em qualquer outro meio tecnológico. A descoberta do raio-x foi algo que eles ficaram surpresos, pois não era uma luz, eles atravessavam objetos opacos e objetos que tinham grande espessura. E nisso eles ficaram conhecidos como os raios catódicos ou raio-x, raios ultravioletas, onde eles permeavam os objetos que pareciam ser impermeáveis e não passar mais nenhum tipo de luz. E nisso, quando o raio-x foi divulgado para todo o meio científico em 1896, foi um grande impacto, gerando até mais de 1000 artigos sobre radioatividade e sobre o raio-x, pois todo mundo ficou falando, é como se fosse uma modinha da época, todos queriam fazer e todos pesquisavam por estar curiosos sobre aquilo que era o novo elemento, o raio-x. O raio-x em si não é um elemento, quer dizer, perdão, o raio-x era apenas um novo tipo de raio, como assim o nome diz.
raio-x. E muitos cientistas, nesse alvoroço todo, depois da descoberta do raio-x, continuou fazendo suas pesquisas. E nisso eles descobriram que eles eram eletroscópios, onde que eles eram capazes de descarregar e acabavam descarregando energias no ar. E nisso, atingindo o ar, ele se tornava condutor de eletricidade. E logo mais à frente, alguns tumblerzinhos da época, alguns queriam usar esse meio, como sempre há, para o meio do comércio. Eles descobriram o que, meus amigos? Eles descobriram a fotografia, eles descobriram um jeito de você tirar a fotinha e ele fica salvo ali, através da radiação. Porque deixa eu explicar rapidamente que a impressora, a xerocadora que você tem na sua casa, o que você vê em qualquer outro meio, ela funciona da seguinte maneira: ela tem uma placa e nessa placa ela dispara uns raios de eletricidade, onde vai ficar desenhado e nisso vai sair o papelzinho lindo da xerocadora. E assim funcionava com a foto, onde ele batia a foto e os raios ficavam gravados e jogavam a tinta por cima e ali saíam pintadinho, coloridos, saiam coloridos, Independentemente de Schmidt, Marie Skłodowska-Curie descobriu que os raios do tório também eram penetrantes, logo no início de suas pesquisas, diferente de alguns outros que levaram algum tempo. Ela era muito aplicada. E com apenas 30 anos de idade, Marie Curie havia alcançado vários títulos, assim como ser professora de física e professora de matemática, além de ser uma grande pesquisadora, onde descobriu vários tipos de elementos e contribuiu muito para a física. O nome verdadeiro dela não é Marie Curie. Marie Curie é o nome de casado dela, que ela herdou do marido Pierre Curie, que casou-se em 1895. E com isso ela teve sua primeira filhinha. E aos 8 anos de idade da filhinha, ela resolveu fazer doutorado. E para isso ela iniciou as pesquisas no ramo das radiações do urânio. E o que ainda ajudou com que desandasse toda a pesquisa de Marie Curie foi o que o seu marido Pierre Curie havia elaborado. Os meios simples de pesquisa do elemento e a sua condutividade no ar, onde Pierre Curie havia desenvolvido pequenas máquinas que possibilitassem o estudo simples, prático e fácil do elemento, possibilitando assim o melhor estudo para o doutorado de Marie Curie. Eu fico pensando aqui, cara, se Marie Curie, que é Marie Curie, que é uma grande física e papapá, toda mais renomada, e ainda mais casa com um marido gênio assim, o Pierre Curie, eu fico pensando como é que era a filha dela. Deve que era uma grande cinéfila, uma nerd de verdade, cara. Imagine aqui, o que eu tô falando? A filha dessa menina, dessa mulher, rapaz, deve que era mó gênio, mano. Era filha de um cara gênio e de uma mulher gênia. Vivia, acho que na casa dela, brincava. Bora descobrir novos elementos hoje? O que você quer fazer? Vamos fazer uma máquina para descobrir novos elementos, para pesquisas, para ajudar as pessoas. Bora, vamos mamãe, vamos mamãe. Fico imaginando, será que era assim quando eles chegavam em casa, brincar de alguma coisa? As pesquisas de Marie Curie foram de grande importância e de rápida facilidade, pois ela descobriu sobre a condutividade do ar e ainda tinha os seus meios de medir seu maior transporte de energia, a sua maior condutividade. Para não ficar repetindo a palavrinha condutividade, eu vou falar deslizando assim pelo ar, sabe? Energia, que é condutividade, para não ficar falando condutividade toda hora. Mas enfim, aí o marido dela contribuiu para as pesquisas e ela continuou com isso. E logo após concluindo as suas pesquisas. Por mais que Marie Curie tenha contribuído bastante com o meio científico, ela não fazia parte de nenhuma instituição científica em si. Durante os 2 primeiros anos de trabalho de Marie Curie, ela descobriu os novos tipos de medida, onde que ela viu que o raio-x não altera nada sobre o urânio, que era um outro tipo de elemento radioativo. E também descobriu que o aquecimento não aumenta a radioatividade do urânio. Isso não interfere em nada. E sabe o que guiava todo esse trabalho dela? Era o seu pequeno caderninho de anotações, onde ela descrevia o que ela estava fazendo. E muitos pesquisadores viram que aquele caderninho de anotações não soava como uma coisa que ela estava pensando, como ela estava planejando, mas sim como se ela já estivesse fazendo as pesquisas e colocando o papel. Eu fiz tal coisa hoje e tudo mais assim. Acontece dessa forma quando a gente coloca esse elemento perto desse elemento, quando colocamos uma placa, distanciamos uma placa da outra, acontece isso. O caderninho dela levava a crer que ela não estava apenas pensando em fazer algo, mas sim ela colocava em prática e escrevia o que ela estava fazendo. Era como se fosse um diário. E Marie não parou por aí. Ela continuou suas pesquisas dentro do seu trabalho, onde que um rapaz de bom coração, um funcionário da escola, cedeu um quartinho para ela, um quarto pequeno, escuro e úmido,
onde ela fazia suas pesquisas com os pequenos instrumentos que ela havia construído juntamente com o seu marido e que possibilitou suas pesquisas. E nessas pesquisas ela descobriu um novo tipo de elemento que parecia com urânio e que irradiava quase da mesma forma, com quase as mesmas características. E o elemento era o pechblenda, que assemelhava-se ao urânio e ao tório. Marie Curie foi de suma importância para o ramo científico, para o meio científico, onde ela deixou para nós já encaminhado para que fossem feitas novas pesquisas através das suas pesquisas. Engraçado, né? Ela fez as pesquisas, que isso possibilitou que a gente fizesse as nossas pesquisas atuais. Porém, há uma diferença sim, pois as pesquisas dela foram as pesquisas primárias, onde não haviam os instrumentos e onde eles estavam descobrindo realmente o que era cada elemento. Isso possibilitou hoje em dia para nós a pesquisa não somente desses elementos, mas a pesquisa da cura de certas doenças, da criação de novos instrumentos também. Marie Curie foi de grande importância para nós. E gente, vamos ficando por aqui. É isso aí. E é isso, gente. E esse foi um breve resuminho sobre a história de Marie Curie. Foi uma física renomada e às vezes confundida como química. É isso aí, gente. Até mais.